Juntos. Olha abrir, cadê o seu? Aqui. Deixa eu abrir. Tamo juntos. Hello, gente, essa câmera tá suja. Deixa eu dar uma limpadinha. Opa! Limpou aí? Olha que diferença. Ainda tá suja. Aê. Agora foi. Agora tá com a câmera limpinha. Boa noite. Deixa eu limpar do meu também. Ó, eu falando. Eu falo. Vou pôr aqui, ó. Uai, mas aí a gente não vê? Vê, vai ver tudo aí. E aí, estamos ao vivo. Estamos num lugar desconhecido. Alguém falou, achei que tava nublado aí. Tá chuvoso. Então está com o céu aberto, parcialmente nublado. Mostra. Lugar lindo. Lindo. E aí, família? Tudo bem com vocês ou não? Kips! Aqui, Carolzinha, você tem que aparecer aqui, ó. Tem muito aparelho aberto. Peraí. É. Aonde? Alguém falou que quando a gente tá junto parece dois jovens. Começa hoje então, na verdade começa agora. Começa agora aquilo que é a Semana da Família. É a semana conhecida como a base de tudo. Começa escrevendo assim, ó. A base de tudo. A base de tudo. A base de tudo. O que é a base de tudo? Tudo que existe é um pacto com a realidade imaginativa. Mas o que existe mesmo, de fato, antes da fundação do mundo é a família. Né? A primeira família que veio a existir é o próprio Deus, com o Espírito Santo e seu Filho, né? Aquele que é o mistério de todas as gerações, que é Cristo. Então, a base dessa família, você vê quando alguém que odeia a família fala que o cristianismo patrocina esse negócio chamado família. O que trouxe prosperidade para as nações? O que trouxe empreendedorismo para as nações? Foram as famílias. E o que você vê de ideologias malucas querendo fazer o tempo inteiro? Destruir as famílias, porque a família é a última fronteira para estabelecer essa coisa chamada de socialismo e comunismo, sei lá das quantas, né? Então a gente está aqui para falar, para te ajudar. Eu amo quando a gente faz essa semana. Acho que a gente fez a última vez tem um ano, né? Tem isso tudo? Tem mais de um ano. Ele fica pedindo direto pra gente fazer. Eu chamo toda hora, vamos fazer. Agora eu que vou pedir. Então, assim, sejam todos bem-vindos. Uma hora nós vamos fazer uma assinatura aí de o IP da família. E sabe, o IP, vai ter o IP da virada. Por isso que eu pedi para namorar, para casar com a minha namorada na sua live. Um cara escreveu. Escreve todo assim, ó. Eu amo a minha família. E nós vamos resolver os problemas todos. É isso aí. Nós vamos começar hoje e vamos até sexta-feira. Não é domingo, não? É domingo. A gente traz maiores informações. E aí eu quero pedir o seguinte para vocês. Encaminhem agora essa live por o máximo de pessoas que vocês conseguirem, tá? Encaminha para todas as famílias, os casais, para quem... Tá bom. Manda para todo mundo que você conseguir, que você quiser. Aquelas pessoas que você sabe que precisam compartilhar e aprender com o que a gente vai compartilhar aqui. Antes de começar a live, a gente estava conversando um pouco aqui. E qual que é o nosso intuito nesse primeiro momento? É desconstruir uma mentira tão grande que tem sido colocada sobre a família. A família, como o Pablo disse, ela é a base. Assim como numa construção, a gente tem primeiro a fundação. Nós estamos aqui nesse lugar maravilhoso e é no meio do mato. E a gente estava agora fazendo massagem, a gente está até com a carinha um pouco amassada, mas a gente estava fazendo uma massagem ali deliciosa, bem de frente para o mar.
numa encosta. E aí eu falei pro Pablo, Pablo, como que eles constroem, como eles fazem essas construções dessa forma, na beira do mar, num lugar rochoso? E ele falou assim, como se faz as outras construções, faz a fundação, eles fazem a base. E é isso o que é a família. E eu vou trazer um pouco da analogia desse lugar para vocês. Quando você sabe fazer uma boa fundação, você chega a esse ponto de poder ter desfrute em lugares antes inimagináveis ou inóspitos. Você consegue desfrutar, que é o que nós viemos fazer aqui. Nós dois viemos desfrutar, ter um tempo de qualidade. E assim é com as famílias. Se a gente souber construir a base com respeito, dignidade, amor, aliança, a gente vai chegar a esse ponto do desfrute. Hoje nós temos 13 anos de casados e eu vejo que as pessoas elas querem aprender muito rápido, sabe? Elas querem amadurecer muito rápido. Calma, paciência. Dentro do casamento existem instruções, é óbvio, e é por isso que vocês estão aqui, porque a gente pode compartilhar um pouco daquilo que a gente já aprendeu, daquilo que a gente já viveu, e com certeza uma coisa que eu sempre falo é que uma das formas da sabedoria é a gente aprender com a história dos outros. Ouvir a história do outro e falar, entendi, não vou cometer o mesmo erro. Então, assim, parabéns para vocês que estão aqui para aprender e receber essas instruções. Mas saiba que você é um indivíduo, seu cônjuge é um indivíduo, vocês são únicos. E quando vocês se juntam, vocês se tornam um. E vocês se tornam únicos. E isso daqui vai ter que ser construído na intimidade. Isso daqui vai ter que ser construído no momento onde a gente tira toda interação e, de fato, entra uma intimidade. Alguém escreveu aí, não tenho mais caderno para tanta aula, agora que você vai escrever. Seguinte, os assuntos que a gente mais gosta, mais domina é família, então nós vamos falar tudo de família. E não tem como começar a falar sobre isso sem tocar num assunto que revira a cabeça de muita gente. Mas qual a sua intenção falando de família? Resgatar famílias. A instituição mais poderosa da existência é a família. Quais são os planos do diabo? Destruir sua família. Qual que é o plano do comunista? Destruir família. Qual que é o plano do ditador? Destruir família. E aí o que acontece? Você não sabe, mas tem engenheiros sociais, tem grupos sociais que estão o tempo inteiro desmoronando a sua casa, você não percebe? O fato de você não querer ter filho, o fato de você ter poucos filhos, o medo que você tem de multiplicar com sua família, o medo que você tem de ter patrimônio, tudo isso é para enfraquecer a família. Então, o que a gente tem que entender? Quero que você entenda o seguinte, a família é a base de tudo. E aí, esse primeiro encontro, nós vamos estar aqui todos os dias 19, vai ser diferente. Não vai ser às 20, vai ser às 19. Então, a primeira coisa que você tem que anotar são as 3 famílias. O que são essas 3 famílias, tá? As 3 famílias, você vai anotar o nome de cada uma e o que você precisa fazer com cada uma e a gente vai desenvolver em cima disso. E a gente tem um livro chamado A Base de Tudo. Inclusive, o Thiago Rocha que está aí, já prepara uma postagem do livro, que aí se tiver o tanto de comentário no Instagram, a gente vai enviar. Podia ter trago né? Para poder fazer um print. Mas os meninos não quando pôr um print, a gente segura a mão assim, eles colocam no meio assim. Assim, vai, assim. Bem aqui, assim. Para qual câmera que você está olhando? Olha para a sua. Desce a mão um pouquinho, Santinha. Assim. Isso, bem aí. Aqui, Santinho. Aí. Tá tudo certo? Tira o print. Mas aí vai ser em cima dos comentários. Não tem nada, não. Então vai, de novo, eu tava conversando. Olha que beleza. Quero ver a genialidade de vocês aí, equipe. Então, é assim, ó. 3 famílias. Família 1. Família dos seus pais. É a família onde você foi treinado. É de onde você veio. A família é a origem. De onde você veio. Família 2. É a família onde você está construindo, né, edificando com seu cônjuge. E a família 3 são os frutos da família 2. Família 2 é fruto de família 1. A família 1, na contagem, né, se fosse emendar todas as famílias, dariam 100 e tantas famílias até chegar lá atrás. Né? Só que você tem responsabilidade em 3. A dos seus pais, a sua e a dos seus filhos.
Então, a família dos seus pais, você vai anotar um código na frente, ressignificar. É o que você tem que fazer em relação à família dos seus pais. Em relação à sua, você precisa governar. Alguém está perguntando se vocês estão grávidos de novo. Gente, aqui ó, alguém falou assim, ó, nem terminou novembro e Pablo já raptou a Carol. Vejo o bebê vindo aí. Gente... Aqui é bom de conta, é assim, novembro que a gente resolve nossa vida. Meus filhos são todos meus presentes de aniversário, entendeu? Aí, assim, eu tô veaca. Eu tô esperta, porque meu aniversário é quarta-feira. Vocês me dão parabéns, viu? E aí eu tô esperto com você, viu? Por quê? Porque, espera um pouquinho, vamos dar uma folguinha. A Isabela é a única que contrariou meu planejamento. Nasceu um dia antes do que ele queria. Todo mundo nasce em agosto lá em casa, e aí chega a Isabela e falou, é 31 de julho. Vocês acreditam? Ela estava prevista para o dia 6 de agosto, todos são de agosto, e ela estava prevista para o dia 6. Aí ela mostrou para o pai dela, que manda. Pai, nasci dia 30 de julho. O que é a família 3? Para todo mundo entender. Família 3, então, são as pequenas famílias que estão na cara daquelas crianças lá, né? Hoje eu saí com o Beijo no Festival SPR comigo, aí eu perguntei para ele, estava até ao vivo, você vai ter quantos filhos? Eles, 14 mil. É a coisa mais simples do mundo na cabecinha deles. Eu fico estimulando eles desde pequenininho a terem filhos. E aí ele falou assim, não, eu falei, a gente vai ter mais um filho. Ele, não, mas eu não quero, não. Aí ele falou? Falou, tipo a gente aqui, né? Ele tem mais um irmão. Eu não quero não, mas por quê? Você já sabe. Porque se você tiver filho, a gente tem que ter um filho a mais para ganhar o Bolsa Família, Marçal. É uma Bolsa Família dos Marçal, que é $1 milhão para quem tiver um filho. Mas brincadeira, eles querem, sim, eles adoram. Eles querem, mas eles não querem uma criança a mais para não dar problema para eles, senão vai dar muito trabalho. Gente, em relação à primeira família, o que é importante vocês entenderem? Isso daqui é uma chave poderosa. Se você não aceitar essa chave, se você não aceitar receber essa chave, você não consegue abrir essa porta e você não consegue destravar as próximas famílias. Que é o quê? É a gratidão por tudo aquilo que você viveu. Eu sei que muito daquilo que você passou, você não deveria ter passado. Você foi, às vezes, humilhado, foi rejeitado, abandonado, não foi tratado da forma como Deus te criou para ser. Mas, enquanto você não entender que os seus pais, por pior que eles sejam, eles deram o melhor que eles tinham para dar. Eles deram o melhor. Sabe? É muito injusto a gente querer cobrar deles aquilo que nem a gente consegue fazer. Não existe uma maternidade e uma paternidade perfeita. Somente é do Senhor. Por isso ele deve ser o nosso referencial. Mas não existe. E assim como eu e você, a gente não consegue. Nós não conseguimos ser pais perfeitos porque nós temos bloqueios, porque nós temos experiências que geraram em nós situações, nós somos seres individuais. Imagina os nossos pais, que vieram de uma geração totalmente diferente. As 3 últimas gerações tiveram mudanças muito abruptas, muito grandes, né? Eu estava até falando sobre isso ontem, a questão das mães. Primeiro, as primeiras mães, a geração das nossas avós, tinham ali 10 filhos, todos de parto natural, conseguiam fazer tudo, se virar sozinhas, e eram mulheres com o corpo cansado, mas a cabeça leve. A geração das nossas mães foi aquela geração onde a cesárea virou assim febre, pararam de ter parto normal e a amamentação foi pro ralo. As mães amamentavam 2, 3, 6 meses no máximo. E aí chega a nossa geração com muito mais informação, muito mais conhecimento, muito mais estresse, ansiedade, preocupações. Muitas vezes nós não temos tanto cansaço físico, mas o nosso cansaço mental nos consome. E aí chega a nossa geração onde as mulheres querem de novo acessar o parto normal, querem acessar a amamentação. Então, assim, mas chega de uma forma, às vezes, muito, muito irreal, né? Uma forma muito idealizada. Então, por que eu estou falando isso para vocês?
para vocês compreenderem, para serem compreensivos. Se vocês não forem compreensivos com os pais de vocês, que trouxeram vocês, que geraram vocês, que foram um instrumento de vida, como que você vai ser compreensivo com um estranho? Eu tô aqui sentindo igual aqueles caras que vai na propaganda eleitoral, o cara fala e fica assim no fundo. É como eu me sinto quando você tá falando. Bota nela. Ó, são 3 famílias, vai escrever as 3 palavras: ressignificar, governar e treinar. Família 1, você ressignifica, aceita seus pais como eles são. Família 2, você governa, que é você e seu cônjuge. E o família 3, você treina. Então, o que a gente tirou na vida agora é para ensinar a gente a treinar a família, né? Alguém escreveu aqui, ó. Na verdade, nossas mães nos cobraram muito. Ok, você tem essa informação, aí o que você vai fazer? Chega de vitimismo, entendeu? Chega de botar a culpa na sua mãe. Cara, pelo amor de Deus, entende, honra, respeita, princípio da honra. Quem não acessa o princípio da honra não prospera. Você não precisa ter razão, você não precisa ser o bonzão. Respeita. Eles deram o melhor que eles tinham para dar, de acordo com a realidade, de acordo com a história e as experiências deles. Se você ficar nessa mimiseira, identifica o que é e ok, deu o melhor, vou fazer. Ela deu o que ela tinha, vou fazer diferente com os meus filhos. E ponto. Não fica com mimiseira, senão não vai prosperar. Não funciona. Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês agora, que está transmitindo no Instagram da Carol, no meu Instagram, no YouTube e no Facebook. O TikTok eu não trouxe o celular. É o seguinte. E responde, qual é a família mais importante? A 1, a 2 ou a 3? Vamos lá. Responde para nós qual a família mais importante. 1, 2, 3 valendo. 1, 2, 3 valendo. Qual que é a família? A 1, a 2 ou a 3? Tem uma família que é mais importante que as outras. Alguém perguntou aqui, ó. Honrar é não brigar? Ó, a Rai. Seja bem-vinda, Rai. Honrar é não brigar? Beijo, Rai. Ó, as pessoas estão colocando 1, mas a maioria está pondo 2, a Lidiane está pondo 3. Quando você coloca 1, você está preso na família dos seus pais. Meu irmão entrou também. Beijinho. E aí, Diego Vicente, quem colocou 3, seus filhos são mais importantes que você, e não são. A família mais poderosa é a 2. Escreve assim, ó, a família mais poderosa é a 2. Sim. Essa 2 ressignifica com a 1, desconecta dela, e treina a 3 para que também seja desconectada, porque é isso que vai acontecer. As falhas que você vai cometer na família 2, a 3 vai ter que ressignificar. Exatamente. Então, e vai cometer, tá? Sim. E então, vai cometer. Mas... A live não é com seus pais, a live é com você. A live também não é com seus filhos, a live é com você. Então, a família mais importante é a 2. Alguns de vocês já divorciaram, outros, né, tem todo um cenário. O que você tem que fazer é resolver isso na sua cabeça e fazer com que essa família 2 seja a mais importante de todos. Hoje em dia, o casamento ficou descartável. Hoje em dia, os filhos valem mais que o cônjuge. E eu não sei se você sabe fazer conta, mas fruto vale menos que árvore. Né? Nós somos uma árvore juntos. E a árvore vale muito mais que o fruto. Talvez você não tenha ouvido eu falar isso, mas nós temos 4 filhos e eu falei para os 4. Né? Só a Isabela que não foi no primeiro dia de vida. Mas os outros 3 ouviu no primeiro dia, no primeiro contato, eu falei para eles, vocês são amados e pode contar comigo até depois do fim, mas a mamãe é mais importante. Eu quis dar esse recado, criar esse símbolo familiar para eles saberem quem é a mãe deles. Então, quando eu coloquei isso, estabeleci esse patamar para eles desde o primeiro momento, do primeiro sorriso, do primeiro choro, eu falei com a alma deles, eu falei, vocês são muito importantes para nós, mas a mamãe vem primeiro. E aí você fala, mas eles nem tinham cognitivo, mas eu não, como eu falei no primeiro dia, eu venho falando o tempo inteiro isso para eles sabem disso. E você tinha, né? Quando você disse, você tomou uma decisão de se posicionar daquela forma, né? Sim, a Vivi Brafma está perguntando, quem não é casado e é solteiro, qual que é a família mais importante? Se você está inserido na família 1, é a sua família 1. Mas se você, por exemplo, já saiu de casa e você, mesmo que esteja solteiro, você já está com esse núcleo, com essa célula nuclear na mão, né, para multiplicar e transformar isso numa grande família.
Agora depende, eu Vivi, se você está conectado. Tem gente que não está geograficamente conectado, mas tem homem que eles têm sérios problemas, eles continuam conectados com a mãe. Eles continuam na família 1. O que a gente quer é que você resolva isso. Aí você fala, o que você tem a ver com a minha vida? É porque o Brasil não prospera quando tem gente que não entende o papel da família. Tem que ter essa desconexão. Por exemplo, quando a gente casou, eu tive e o Pablo também teve. Foi bem na hora que a gente foi para o aeroporto para ir para a lua de mel, e quando eu abri a minha bolsa, tinha uma carta do meu irmão. Eu chorei litros, chorei horrores. Você lembra, amor? Uhum. A ficha lhe caiu, que agora eu tinha sido inserida em uma nova família. E o Pablo foi mais ou menos depois de um mês, que eu acho que ele ainda estava vivendo um sonho, sabe? Que a ficha dele caiu. Chegou um mês não, foi uns 15 dias. Foi por aí mesmo. Depois da lua de mel, uma semana no máximo. A empolgação durou uma semana. A ficha dele caiu porque, gente, não tinha comida no prato, né? Servida no prato, toalha levada no banheiro. Acabou minha vida. E ele tratado igual o nenetinho da mamãe. Acabou minha vida. Acabou minha vida. Sabe o que minha mãe me tratava? Ô, sogra, tadinho, ele chorou igual um bebê. Minha mãe não colocava prato de comida, não. Minha mãe um dia comprou um suplá, achando que era prato. E ela colocava... Muito amor, queria servir com muito amor, minha sogra. Minha mãe colocava, eu colocava no suplá a comida. Pra você que é igual eu, roceiro, não sabe o que é suplá? Ela não suplá sabia. É a base do prato. E ela achou viu, bonito achou aquele um prato grande, bonito. Falou vou esse levar prato para servir só do meu Pablo. Filhinho. E era só dele o prato. Só tinha um prato. Aí um dia a gente olhando, a gente acabou descobrindo que era o suplá aquele negócio. Então, assim, não é fácil, eu entendo você, né? Você arrumar uma adolescente pra você casar, igual eu arrumei, chegava, acabava, fechava a torneira do chuveiro, a toalha nunca estava lá. Aí eu fiquei uma semana nesse negócio, minha meia não aparecia, meus treinos não chegavam. Aí eu falei, mano, tem alguma coisa errada. Isso aqui, eu jogava a toalha no chão, ela não sumia. Tinha um sumidor de toalha na casa da minha mãe. Tudo acontecia, eu não precisava fazer nada. Meu filho, você sofreu aí? Não, mas foi muito difícil. Aí eu chorei. Mas eu lembro que desse dia ele chorou, gente. Ele chorou que eu consolei ele. Eu fazia assim, tá tudo bem. Falei, tô ferrado, eu tenho que trabalhar agora. É isso, é necessário desconectar. E sabe por que eu chorei? Não foi por causa da perda de benefício, não. Porque eu perdi uma mãe e arrumei uma mulher, né? Tem coisa que você faz com a mãe, tem coisa que você faz com a mulher, né? Certo? Então, o benefício foi muito maior. Minha mãe que não fica ofendida, porque a gente já resolveu isso. Mas o benefício de ter uma esposa é maior do que ter de uma mãe. Porque na hora que você está pronto para ter uma esposa, você já não precisa de ter a sua mãe cuidando de você, né? A sua mãe, ela faz muita diferença quando você é pequeno. E eu tratei isso com a minha mãe, foi muito duro. Mas eu chorei muito, sabe por quê? Porque eu fiz essa desconexão. Sim. Eu fiz isso. E aqui vai um ponto importante, já que a gente entrou nesse assunto de mãe. Quando você casa, você sabe tem que que minha entender. mãe fazia? Sabe o que minha mãe fazia? A minha mãe, quando eu chegava, tipo assim, do Brasil Telecom, ela ia lá e lavava meu carro. Eu lembro disso. Ela era perfeita, entendeu? Isso é mentira. Quantas vezes você lavou meu carro? Ô, sogra, eu tô te ligando aí agora para saber o que era que rolava aí, porque eu nunca lavei ela lavava meu carro. Eu chegava, não, mãe, pode deixar que eu lavo. Não, filho, eu vou lavar seu carro. Olha o que ela fazia. Complicando a minha vida. Trembão que é mãe, para estragar os outros. Quem quer casar, escreve assim, ó, eu quero casar. Quem quer ter uma família, escreve, eu quero ter uma família. Quem quer ter filho, eu quero ter filho. Quem não tem. Agora fala assim, eu quero ter mais um filho. Vai. O rei falou aqui, ó, tem que cortar... Baixa conexão. Pois é, o meu travou. Tem que cortar o cordão umbilical. E uma das formas de você cortar é você, antes de entrar no casamento, saber de outra chave poderosa. Você não leva problema pro papai e pra mamãe. Você lembra o dia que a gente bateu o carro? O problema resolve aqui agora. Você lembra o dia que a gente bateu o carro? Eu falei, não vai contar pra sua mãe, não. Gente, o Pablo lembra de eu tenho uma memória boa demais. Então, assim, já entra, para você que é solteiro, presta atenção. E para você que é casado e ainda comete esse erro absurdo, está proibido de fazer isso a partir de hoje. Não leve problema para os seus pais.
Ó, se vocês estiverem assistindo no Instagram da Carol, dela tá travando sem motivo nenhum. Pois é. Se vocês estiverem ouvindo, vocês vão lá pro meu, Pablo Marcar 1, que tá funcionando lá. Ó, Olha, tá o celular tá bombando. pim. Tá maluco. Tá. Ó, vocês que estiverem assistindo no celular da Carol, tá rolando uma fita aí no celular da Carol, passe para o meu celular, Pablo Marcar 1, que tá rolando Mas os lá. comentários estão funcionando. Eles não estão falando nada, porque é só na tela. Então, assim, Então, se tá. continuar dando problema no celular da Carol, passem todos pro meu Instagram, que já tá com 9 mil pessoas no Instagram, e estamos aí com as 17 mil pessoas Aí ela tá agora. travando mesmo. Então, migra pra lá. Então, vamos migrando lá pro celular do Pablo Marcal 1, que é o marido dessa minha aqui, que no caso é eu. Tá? Então, é o seguinte. Por que não levar problema para os seus pais? Porque os seus pais te amam demais. E você casou com um estranho para eles. Se você leva um problema para o seu pai, Ele vai você é ficar sempre mulher, com raiva da pessoa. vai ficar com raiva. Vai falar assim, não, minha filha casou com um traste. Como que ele tem coragem de fazer isso? Às vezes o máximo que ele fez foi deixar a toalha em cima da cama. Mas sua mãe não tá nem aí. Como que ele tem coragem de fazer isso com a minha preciosa, maravilhosa, minha princesa? Como que ela tem coragem de tratar meu príncipe, meu bebezinho desse jeito? Já pensou? Se o Pablo fosse reclamar para a mãe dele, mãe, a senhora acredita que a Carol não coloca comida no prato para mim? Nunca falei nada. Nunca falei nada. E eu também nunca falei nada. Nós resolvemos os nossos conflitos. E resolver os nossos conflitos gerou maturidade em nós. E neles também. E eu queria falar uma coisa, e neles também, né? E assim, é uma coisa que a minha mãe já me elogiou várias vezes, por a gente nunca ter levado problemas para eles. E esse elogio só veio porque antes mesmo de entrar dentro do casamento, nós nos condicionamos e nos preparamos para isso. E por que que isso precisa ser tratado aqui dentro? E eu queria trazer uma analogia para vocês. Porque esse lugar é um lugar de transformação. A família é um lugar de transformação, você e seu cônjuge. Por quê? Porque a família da qual você veio, a família 1, às vezes construiu uma construção precária. Aí sabe o que vai ser preciso você fazer? Demolir essa casa. Vai ser preciso você demolir essa casa e começar uma nova construção, com uma nova base. Deixa eu só trocar o celular aqui no suporte. Porque o meu tá acabando a bateria, né? Pode ir falando. E esse lugar de transformação é como uma... Vamos para a natureza. Pode ir falando que eu ponho. É como uma árvore. É como uma planta. Desligou. Pode falar. É como uma planta. Vocês já repararam? Vocês aprenderam lá na 5ª série, não sei, sobre fotossíntese. O que a fotossíntese faz? O que uma folhinha pequenininha faz? Ela pega algo que é tóxico, que é o gás carbônico, e transforma aquilo em algo puro, em algo respirável, em algo bom, em algo transformador, em algo vivificante, que é o oxigênio. Então você tem que entender isso, que esse lugar é como uma pequena folha. Vocês vão pegar tudo aquilo que é tóxico, tudo aquilo que vocês aprenderam de errado, desconstruir essa construção precária e transformar em algo puro, um objeto de transformação. Eu quero pedir para cada um escrever assim, ó, não vamos desistir da família. Esses são tempos sombrios onde a família ela está projetada para ela deixar de existir, tá? Só para você saber. Muitos são as linhas de comando de engenharia social para a família deixar de existir, para você perder fé nisso. É quando você vê uma pessoa largando e você fala assim, não, vamos... ele precisa ser feliz. Não, você precisa resolver seus problemas. Sim. Tem um negócio lá no filme do... Isso se chama hedonismo. É o homem buscar a sua felicidade. Hedonismo é conectado ao prazer, né? Isso. É ele se entregar aos prazeres. Sim. Então, se você for falar isso, não, eu sou hedonista e meu negócio é prazer,
não vai parar nunca com mulher nenhuma, nem com homem nenhum, porque a hora o seu prazer E com acaba por uma nada. fantasia e você vai ficar a vida inteira caçando outra pessoa. E com nada também, profissionalmente, nada, porque Porque a vida não é feita só de prazeres. de dor também, e a Muito dor pelo é a fraqueza contrário. indo embora. Exatamente. Nossa, que bonito isso. Bonito. A dor é a fraqueza indo Você embora. lembra? Vocês anotaram isso daí, né? A dor é a fraqueza indo embora. Então, se você for um hedonista, você só vive por prazer. Quando você vai, por exemplo, fazer uma mentoria com o Pablo Marçal, você vai, se você for hedonista, você não dá conta. Porque eu vou fazer você sofrer para descobrir suas limitações. Sim. E aí as pessoas falam, não, eu não aguento mais. Não aguenta mais porque é fraco, aí. Tem que subir a régua. Não estou trazendo julgamento para você que tomou certas decisões, tá? Eu quero te dizer o seguinte, tem como você ficar forte. É só você lembrar que quando você era pequeno, você não reclamava de tudo, agora você dá conta até mais um pouquinho de fazer alguma coisa. Continue crescendo, continue amadurecendo. Então, se você tem uma dor, significa que essa dor precisa de prosperar. Como que prosperar a dor? Fazendo sentir outra. E essa aí já tem que ir embora. Então, quando você entende isso, você vai sentir dores pelo seu cônjuge. E essas dores precisam de aumentar. Aí você fala, aumentar como? Porque tem dor infantil. Você vê uma criança, a criança fica desesperada com bater o dedo. A gente já não chora quando bate o dedo. Sim. Mas aí, quando você vai crescendo, as dores vão mudando. Então, quando eu pedi para você falar, não vamos desistir da família, é para você instalar um dispositivo, porque estamos programados para viver só uma onda de prazer nesse tempo. A onda da pornografia, eu fiquei afundado nisso por 20 anos, eu sei o que eu estou falando. Você nunca vai assistir uma pornografia onde as pessoas estão brigando e tendo que resolver relacionamento. Não, é só prazer. Você chega lá, só algo maravilhoso. vai assistir alguns segundos, só tá na melhor cena, a cena linda que encanta você. Que não é aquela que não mulher é tá real. drogada, aquele cara tá drogado. E aí eles estão ali porque eles estão para fazer dinheiro com aquilo. Eles não estão nem um pouco preocupados com o outro, faz uma cara e uma boca que te convence que eles estão com prazer, mas no final das contas você pega o Google, já contei isso para os meninos, lá os mais velhos em casa, eu falei, prostitutas morrem mais cedo. Mas por quê? Morrem mais cedo porque elas fazem aquilo que elas não gostam. E depois elas se sentem um lixo e depois elas acabam com um negócio chamado overdose. Imagina o tanto de porquê. Eu expliquei para ele, nenhuma pessoa gosta de ser invadida. Ela pode até aceitar por um tempo, ela pode andar na perversão, mas no final das contas a vida dela vai ser diminuída. E se mesmo ouvindo isso, você é aquela pessoa que fala assim, Pablo, mas eu gosto desse negócio aí, eu gosto, é bom, daí essa conversa é conversa retrógrada, sua cabeça é do tamanho de uma ervilha, sua cabeça é de um tamanhozinho ervilha, você é uma criança que não cresceu, porque você está preocupado somente com aquilo que é temporário, assim como uma criança que ela só quer aquilo que dá o prazer para ela. Esse é você. E se você está dentro de um relacionamento e tem essa cabecinha, você precisa amadurecer. Porque você está em busca somente de satisfazer o seu ego e de alimentar o seu orgulho. Alguém me chamou de careta ali, porque eu acabei de falar isso, né? Da pornografia. É isso que eu tô falando. A pessoa falou, você é careta. Cara, não, careta é o que a mulher faz e que o cara faz e engana você. Eles ficam fazendo careta e ali eles já não suportam mais fazer aquele tipo de coisa, mas o dinheiro deve ser bom porque eles não têm talento para outra coisa e você fica financiando isso. E 43% do fluxo de internet, do tráfego orgânico da internet é sobre pornografia. Sabe o que está acontecendo? Você achou careta e aí você me achou careta, mas a careta quem está fazendo é ela, quem está fazendo é o diabo. E um tanto de família que era para ter paz não vai ter paz. E isso nós vamos ter uma geração mais perversa, uma geração pior que Sodoma, uma geração que vai ficar pensando nisso o tempo inteiro, as relações vão ser baseadas nisso. Exatamente. E o que vocês têm que entender é o seguinte, qualquer um de nós aqui, eu já fiquei afundado nisso, rapaz. É 20 anos, eu sei o que eu tô falando. Você deixa de ter uma energia para prosperar. Então, se você achou careta, o que eu falei, eu quero que você analise, na próxima vez que você for chamar pornografia, com o coração. E não com a sua bolsa escrotal. Eu quero que você olhe com o coração para aquela senhora que está lá oferecendo o corpo. Aquilo é filha de alguém. Você, para me chamar de careta, não deve ter uma filha. E se você acha que as pessoas têm que ser assim, você começa a desejar agora para a filha que você tem
olha para sua filha e deseja ela fazer isso com 50 homens, com 80 homens. Você quer isso para sua filha? Se você não quer isso para sua filha, por que você quer isso para a filha dos outros? Não é porque o mal está prevalecendo, não é porque a maioria está deturpando a palavra ou o sentido da moral, é que a gente tem que aceitar. Isso, sem falar de pecado e de religiosidade, isso é um matador de energia. Sim. Nós somos um povo improdutivo porque a gente só fica falando de sexualidade o tempo inteiro, de forma negativa. A gente tem esse tanto de divórcio por conta de sexo. Tudo é sexo, tudo é sexo. A pessoa, toda a relação é sexo. Você tem que tomar cuidado com as pessoas que você chama para ser seu amigo. Porque do nada a pessoa, você está lá felizinho com a sua esposa ou com o seu marido, aí a sua melhor amiga, o seu melhor amigo está querendo invadir o seu cônjuge. Então, as pessoas estão perdidas. Nós estamos aqui para falar para você, tem como sair disso. Abandona a pornografia, ressignifica a sua família para de andar com gente perversa. Eu lembro um amigo que eu amava de andar com ele, a Carol falou, você não vai andar, você é outro homem, você não pode andar com esse cara. Mais. E o cara só falava de mulher, peguei não sei quem, sabe aquelas conversas? Imagina você casada então, assim, com seu marido falar, com um amigo desse. Você vem falar para mim que isso é careta? Careta é a família que você vai construir, porque você é totalmente liberal. E aí depois você vai tomar certas surpresas aí na sua casa e você vai falar, não, o mundo é moderno. Nós aqui, eu e a Carol, nós somos muito modernos, só que a moda é antiga. E provavelmente a família que você não vai construir. Não vai construir, porque você acha que é bonito isso, e não tem nada de bonito. Agora vamos lá, alguns pontos da pornografia, e o Pablo ele pode enriquecer ainda mais isso para nós. A pornografia, ela traz aquilo que é irreal. Né? Nem era o assunto, mas eu acho que é bom ser tratado porque é uma das coisas sérias que destroem relacionamento. A pornografia, ela traz aquilo que é irreal. O que acontece? Quando você vai ter relação com seu cônjuge, e aí? Seu cônjuge é aquele cara da pornografia? Pornografia não tem instrução para resolver relacionamento. Sabe o que você vai fazer? Você vai desistir do seu cônjuge porque lá no filme a mulher está sempre feliz, o cara está sempre feliz e eles estão sempre eretos, eles estão sempre excitados. Ninguém tem problema. Agora a sua esposa vai ficar uma semana com o coração fechado, com tudo fechado, e você não vai dar conta, porque você é um bebê, você é um imbecil que não sabe ler coração, não sabe ler frequência e está cheio de esgoto emocional dentro de você. Então, se você levar isso a sério, às vezes a gente fica falando aqui bonitinho e tudo, vamos falar logo no nível que você precisa de ouvir. Vira homem, você que é homem, vira mulher, você que é mulher, assume postura, para de se curvar para essa merda, isso vai matar você, isso vai prejudicar seus filhos, e vocês vão entrar em estatísticas, tipo, possibilidade de divorciar, possibilidade do seu marido ou da sua esposa querer arrumar uma pessoa diferente na vida dela. Então, assim, amor, a gente não acorda todo dia falando, nossa, como eu amo essa pessoa, amor é a atitude, o amor é feito do mesmo material do perdão. A gente não acorda de manhã querendo perdoar uma pessoa que está devendo 50 mil para nós, não. Ninguém nunca acordou. Se for perdoar, tem que falar assim, eu vou perdoar esse miserável. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte, a família é um plano de Deus, e o que você tem que entender é que você que não tem uma família, você pode estar sendo enganado, mas você vai ser sempre menos do que aquilo que Deus te chamou. Tem um sócio nosso, que é o Marcos, ele é um cara muito legal, ele é precoce em inteligência, precoce em dinheiro, né? Ficou rico muito cedo. Ele é precoce um monte de coisa. E aí eu falei para ele, só tem uma coisa que você tem que saber. Você quer que eu fale rasgado? Ele falou, pode falar. Eu falei, você nunca vai ser homem enquanto você não tiver uma esposa para você aguentar o tranco, enquanto você não tiver uns filhos, que é multiplicação da sua cadeia genética. Quando você tiver um batalhão, uma casa, você vai poder ser chamado de homem, de general. Aí ele ficou assustado. Eu não estou falando de masculinidade, eu não estou falando de identidade pessoal dele, eu estou falando absolutamente o que você precisa experimentar. Você pode poder comprar qualquer carro no mundo, mas se você não tiver uma esposa para te impulsionar, se não tiver uma esposa para te cobrar, se não tiver uma esposa para você ter um temor, quem não tem uma esposa, você que é homem que está me assistindo, você que não tem uma esposa, você não sabe o que é o temor de Deus. Você não sabe o que é o olhar perseguidor de Deus. Você não sabe. E aí o cara acha que ele pode ser o mais inteligente do mundo. Eu não quero que você vá para a cadeia, porque tem gente que olha a família como cadeia, porque não ressignificou a família 1. Tudo que você tem medo hoje, o meu filho, minha filha, você tem medo por conta da sua família 1, porque era uma merda aquela família. E aí você quer consertar aquela família não tem conserto, aquela família precisa de ressignificação, é problema dos seus pais. Vários de vocês ficam carregando. Várias pessoas ficam carregando seus pais.
Alguém escreveu ali, fala outra coisa que está chato. É o que precisa ser falado agora. Então, e aí eu vou falar mais uma coisa, já que tá chato, então. Você sabe o que a pornografia faz? A pornografia leva a ejaculação precoce. A pornografia leva... Vocês estão preparados? Não, eu imagino que todo mundo deve saber disso. Se vocês não sabem, vocês vão ouvir agora. A pornografia, ela é um instrumento, uma porta aberta, um caminho para pedofilia. Sim. Porque o cara, ele tá lá preocupado em satisfazer somente o seu prazer e ele resolve daquela forma. E aí, você sabe o que acontece? Você sabe o que é idolatria também? Hã? Você sabe o que é a pornografia? Pode falar o que é. Idolatria. Você vai começar a idolatrar pênis e vagina. Você vai começar a idolatrar coisas que não fazem o mínimo sentido, que são meios e não fins de coisas. Você vai mudar a sua percepção. Eu acho esse negócio da pedofilia muito forte. Sabe por que a Carol tá falando de pedofilia? Porque não tem limite. Você que tá assistindo pornografia, você não faz assim, né? Tanto é que a sua moral tá abalada. Não é de um dia pro outro. Não, a pessoa tá assistindo a pornografia, tá aqui um especialista disso, né? 20 anos mexendo com isso. Uma das vezes que eu mais senti vergonha na minha vida inteira foi o dia que essa senhora aqui pegou um vídeo que eu tinha baixado, assistiu e fez uma pergunta. Não vou abrir o detalhe com você, mas ela falou assim, esse aqui é seu sonho? É isso aqui que você quer fazer? Rapaz, eu preferia encontrar com o inferno inteiro me pegando pelas pernas do que ver a minha esposa assistindo aquilo e falando isso para mim. Eu falei, não é. Eu estou debaixo de um engano, eu estou com a minha mente corrompida e eu preciso de ajuda. Foi isso que aconteceu. Mas deixa eu te falar. A pornografia é uma prostituta virtual. Nossa. Escreve todo mundo isso. A pornografia é uma prostituta virtual. E é uma fuga de estado emocional. Então, como eu entendo um pouco do cérebro, eu posso ajudar você. Você não dá conta de sair disso sozinho. Você precisa de ajuda. Se não tiver um gatilho reverso, você não vai sair disso. E a Carol, ao invés de gritar, chorar, falar qualquer coisa, ela me ligou e falou, é isso aqui que você deseja? É isso aqui que você quer? Tem um conceito em latim chamado absinthe, que é um abismo chama outro abismo. Você já tá com a moral abalada mesmo, porque você fica vendo a vida dos outros lá, né? Quer ver eles transando, porque a sua vida deve ser uma merda, e aí você não consegue resolver isso. Tem um religioso aqui, Carol, que escreveu assim, ó, Jesus liberta. Deixa eu te falar uma coisa, amigo. Eu fiquei anos e anos pedindo pro Senhor me libertar. E eu sou amigo dele faz muito tempo. Não consegui. Você tem que entender que se você não for aonde começou e não ressignificar, exatamente, não vai adiantar. Só falar que você entra aqui, presta atenção. Pode falar. Quando você estiver num site pornográfico, você não vai selecionar o conteúdo X. Você vai pegar qualquer coisa que no abismo tá chamando outro abismo. E aí vai vir gente cagando no outro, mijando no outro, aí você vai ver pessoas suruba, e você vai ver coisas e coisas e coisas e coisas e coisas. O que vai acontecer? Você tem que saber que a sua emoção sexual ela é de camadas. Sim. Quando você vai acostumando com a coisa, você vai ativando gatilhos novos e você vai cair nisso. Tinha um empresário que estudava comigo, no direito, em 2005, que ele todos os dias da vida dele indo para a faculdade, ele parava na porta de supermercado, eu nunca te contei isso. Ele parava na porta do supermercado esperando uma empregada de alguma casa sair, convencia ela, pegava e ia para o motel todo dia antes de ir para a faculdade. Que horrível. E ele era doente, ele chegava, peguei mais uma. Pois é, se isso é normal para você... Não, aí você pensa, um cara rico, bonito, bem sucedido. E eu nem tenho coragem de falar o que ele falava, o que ele fazia. É coisa de cocô, de xixi. Ele falava isso, eu falava, você precisa de arrancar seu cérebro e comprar outro cérebro. Tem que pôr outro no lugar, porque você passou dos limites. Deixa eu te falar. Vai acontecer isso. Então, assim, eu quero fazer um apelo para vocês que estão assistindo e talvez não entendam a gravidade disso. Toda a sua vida vai ser direcionada para isso. Então, ó, você que está mexendo com isso, eu queria que você tivesse um compromisso público agora. Escrevesse assim, ó, eu vou abandonar a pornografia. Fala assim, ó, eu abandono a pornografia agora. Eu abandono. O que eu falei foi muito forte, mas é a verdade. Se você for no TEDx,
Eu já dei palestra no TEDx, você vai ver lá que tem um americano que fala sobre o impacto da pornografia. Aquilo é o suficiente para tirar você desse negócio. Não precisa nem de falar a visão espiritual do negócio. Eu costumo falar para todo mundo o seguinte: a pornografia é como se fosse um mendigo tendo relação com você. Só que aí uma porta vai abrindo e chama mais outro mendigo, uma mendiga, aquela pessoa asquerosa e nojenta. Pá, mas o vídeo é bonito. Mas por trás do vídeo tem uma produção. Você nunca vê o que está acontecendo. Você não sabe o que está por trás. Aquilo é tudo falso. É mentira. Só de você nunca ter visto um vídeo de alguém resolvendo um problema de relacionamento, mas só o final, você não vai ter carícias mais, você não vai gostar mais de conversar, você não vai ter gentileza com o seu cônjuge, você vai destruir sua casa. E vocês sabem qual que é o sentimento? Olha o tanto de gente escrevendo, ó, eu abandono a pornografia. É por isso que a gente tá aqui. E vocês sabem qual que é o sentimento para vocês que são casados? Se a sua esposa tem um mínimo de pudor, um mínimo de honra, o sentimento é de traição. Não é necessário nem você praticar o ato, mas só dela saber que você assiste aquilo, que você almeja aquilo, você está jogando na cara dela que ela não é suficiente, que ela não te supre, que ela não te satisfaz. E eu vou te dizer, isso provavelmente é culpa sua, porque você é um covarde que não consegue encarar a realidade que você tem em casa e vai buscar uma fantasia. E aí, aquele que reclamou que pode lindo, ainda estar falando. Heraldo Soares, eu já abandonei, depois comecei a te seguir. Parabéns. E aí, você pode falar, aquele que reclamou ainda pode estar, não, mas ainda está nesse assunto, deixa eu te dizer algo. Esse assunto é algo muito sério. Esse assunto é algo que está dentro das famílias. E sabe o que acontece? Todo mundo finge que não vê. Pais de famílias, mães de famílias, pastores, padres. Gente, é muito sério. Gente que está ali em cima, ensinando, instruindo em prol da família. Uma família não prospera em aliança, em honra, se isso existir. E aí seu casamento vai continuar sendo uma desgraça. Seu casamento vai continuar sendo um fardo. Seu casamento vai continuar sendo um peso por algo que você só busca por prazer. Por algo que você só busca para satisfazer o seu ego. Olha, sabe o que acontece? Isso aí são simuladores emocionais, né, para garantir uma fuga de estado emocional. Às vezes você, né, não está entendendo o que a gente está falando, mas tem coisas que destroem famílias, tá? Como a pornografia, a bebida, droga, jogatina, mentira. Tem gente que é viciada em mentira, é muito mais prejudicial do que ver a pornografia, para você ter uma noção. O que eu quero que você entenda é o seguinte: antigamente as mulheres não viam pornografia, mas agora é normal elas verem. Sabe por quê? Porque os relacionamentos estão despedaçados. Então, essa live aqui agora, a gente começou falando, você que chegou agora, a gente está falando das 3 famílias. Família 1 é a família de onde você veio, sua família de origem, dos seus pais. Não tenta resolver essa família, só ressignifique. Aceita seus pais como eles são. E honra. E honre. A palavra-chave, então, para a família 1 é ressignificação. A palavra-chave para a família 2, que é a mais importante de todas, é o quê? Governo. Eu posso falar uma coisa sobre ressignificação da família 1? Isso aqui é utilidade pública, tá? Sim, com certeza. Uma ressignificação da família 1 é você olhar para a situação que você viveu e falar assim: Deus, obrigado. Se você não acredita em Deus, universo, obrigado. Vida, obrigado. Sol, terra, planta, obrigado. Sabe por quê? Porque se você entender o valor dessa experiência que você teve e ativar essa gratidão, você vai ser instrumento de transformação na vida de tantas pessoas. Hoje eu agradeço a Deus por a gente ter passado essa experiência da pornografia. Sabe por quê? Porque se a gente não tivesse falado, a gente não tinha essa autoridade. Se a gente não tivesse passado, a gente não tinha essa autoridade para falar para vocês. Nós somos um testemunho vivo de que é possível. De que é possível se abandonar essa prática perversa, a confiança ser restaurada, o respeito, a intimidade, o prazer ser restaurado. Então, assim, enxergue tudo aquilo que você viveu, por pior que seja, com gratidão.
Porque agora se você souber passar para o próximo nível, se você enxergar com gratidão, você vai ser instrumento de transformação e isso gera cura em você e gera cura em tantas outras pessoas. Pablo e Carol, por que vocês estão tocando num assunto desse? Você podia ter saído desse assunto, porque é um assunto que tem gente agora com o olho regalado, pelos níveis aí de comentários. Vocês não sabem o tanto de gente já parou de mexer com isso me ouvindo. Ó, tem uma coisa que vocês têm que saber, é que todo bloqueio tem intimidade com propósito. Escreve isso aí, todo bloqueio tem intimidade com propósito. Quando eu resolvi assumir isso e resolver isso, sabe aonde que eu fiz? Eu fiz isso num grupo de oração, onde só tinha cara bacana, gente boa. A gente tava numa vigília, só tinha os caras mais importantes da igreja que a gente frequentava. E aí eu coloquei no meu coração, já que eu oro e não resolve, faço isso não resolve, eu vou falar para todo mundo que eu faço isso. Aí no meio da oração, às 3 da manhã, eu peguei o microfone e falei assim, eu quero falar para os irmãos que eu mexo com isso, com pornografia, assim, assim, assado. Sabe por quê? Porque eu ficava com a esperança, quando eu casar, vou parar de mexer com isso. E não aconteceu. Diminuiu tudo, mas não aconteceu. Eu falei, agora eu vou me colocar na frente de todo mundo e vou destruir, vou falar e vou acabar com a minha reputação. Agora vamos ver se eu não paro. Eu lembro da sensação, meu bem, eu lembro da sensação do diabo olhando para mim assustado e saindo correndo. Foi uma sensação. Você surpreendeu ele, né? O diabo falou, não fala não. Você estava enlaçado. Vou falar. Achou a solução do problema. Vou falar, porque eu não dou conta de resolver, ué. Aí quando eu falei, sabe o que aconteceu? Uma coisa monstruosa. Veio o arrependimento logo em seguida. Agora todo mundo vai achar que eu sou isso. Agora eu sou aquilo. Vai me olhar com maus olhos. Vai me olhar isso, vai falar que eu sou aquilo. Aí, sabe o que aconteceu? Em vez de falar, eu queria que vocês orassem comigo. Eu oraram. Eu senti uma leveza na minha alma. E aí, eu continuo orando. Aí toda hora chegava um irmão e abraçava assim na vigília, né? Você é macho demais. Eu também tava vendo, eu vou parar. Aí passava um pouquinho, vinha. Você é muito forte. Deixa eu te falar, eu nunca teria coragem de fazer o que você fez. Você é tão macho que eu vou parar de fazer isso. Você é a minha inspiração. Aí começou vários irmãos a chegarem, gente importante da sociedade. Aí chegou e falou assim, ó, por que você falou, eu vou parar. Então, eu já falei tanto disso. Eu já falei em rádio, já falei em televisão, já falei em internet, de várias formas, e eu recebo mensagens de pastores falando, só eu, você e o diabo sabe disso, eu vou parar. Eu vou parar. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam? Na palavra, acho que em Coríntios fala assim, as más conversações corrompem os bons costumes. O que significa as más conversações corrompem os bons costumes? Vocês vão perceber, principalmente as mulheres, que ao longo do percurso no casamento, os homens vão começar a mudar o comportamento por assistir isso. Vou falar uma coisa aqui rasgada, se tiver criança assistindo, que você explique para eles. Olha lá, o João Pedro tá falando aí, que é um grande amigo. Quando você vê, me chame no privado. Ixi, agora que a câmera ficou só limpar aqui, ó. Só limpar aqui. Ô, João, vou te chamar. Eu vi o emoji que você colocou aí na hora que eu tava falando o assunto, eu sei mais ou menos o que é, eu vou te ajudar. E isso que aconteceu aqui agora é tão legal, você sabe por quê? Pedir ajuda é uma das formas, ainda tá suja essa câmera, é uma das formas de quebrar o orgulho. Pedir ajuda. O Pablo deu o testemunho dele aqui, ele pediu ajuda. A palavra diz, confessai-vos uns aos outros. Sabe? Quem estava na live ontem, viu meu desabafo, viu que eu cansei de sofrer sozinha e pedi ajuda. E tá tudo bem. É muito orgulho você querer sair do fundo do poço sozinho. Assim, nossa, vocês não ficam preocupados de se expor na internet de jeito. Eu fico preocupado com quem não se expõe. Tem gente perfeita demais, tem gente mentirosa demais. Todo mundo que é perfeito demais é mentiroso demais para você confiar. Então, você pode estar falando, nossa, mas eu achava que a vida de vocês é perfeita, só na sua cabeça. Se você quer que a gente tenha uma vida perfeita, você também deve estar mentindo com a sua. Somos pessoas normais, sim. Ah, mas vocês passam uma vida... Não, a gente passa não, você que quer ver desse jeito.